got an excited bunch today. Tem aí uma turminha bem animada hoje, né? Glad to see everybody here. Bom ver todo mundo aqui. We're looking, since the retreat, desde o retiro, né? We're looking at like our church values, our mission statement. Desde o retiro a gente vem olhando aí os valores da nossa igreja, a nossa declaração de missão, visão, based on the Great Commission, com base na grande comissão. When Jesus himself defines the mission of the church, quando o próprio Jesus define a missão da igreja. You know, so just to keep it clear, só para deixar claro, the Church of Jesus Christ, a igreja de Jesus Cristo, is about making disciples. O objetivo da igreja é fazer discípulos, and everything that is said and done and thought about has to be connected to making disciples. Tudo que se faz, o que fala, se pensa, precisa ser ligado a fazer discípulos. And so there's this, concept in the corporate world called mission drift. Tem esse conceito no mundo corporativo chamado de, assim, o afastamento da missão, when a lot of times throughout time, no decorrer do tempo, we suffer mission drift. A gente passa por o afastamento da missão. And I think, in a sense, de certa forma, some churches have gone through mission drift. Eu acho que algumas igrejas passaram por um afastamento da missão. Churches gather for a whole bunch of purposes. Igrejas se juntam por várias razões, but they've lost sight of making disciples of Jesus. Mas perderam de vista o fazer discípulos de Jesus. Which doesn't mean that they don't do good things. Não significa que as igrejas não façam coisas boas. Oh, let's have fellowship. Vamos ter comunhão. Let's eat barbecue. Vamos comer churrasco and other things e outras coisas. But our focus, o nosso foco, has to be making disciples, fazer discípulos. And so this morning, as we sort of dig deeper into this we revised our mission statement. A gente revisou a nossa visão, a nossa missão, a forma, the way we express it, a forma como a gente expressa. It's still we want to make disciples. A gente quer fazer discípulos. But let's look at our sort of revamped mission statement. Vamos ver aí a nossa declaração de missão. We're a community of disciples of Jesus. That's a big thing that we're going to be talking about today. Né? Começa dizendo, somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Isso já é uma coisa grande e a gente vai definir isso e mergulhar mais a fundo. We're a community of disciples of Jesus and we are committed to his mission, comprometidos com a sua missão, which is, que é... somebody's awake, paying attention. Thank you. Né? Fazer discípulos, making disciples. We're committed to making disciples. And we do this by cultivating healthy relationships. Fazemos isso cultivando relacionamentos saudáveis. You can't think of a church without relationships. Tem como pensar em igreja sem relacionamento. Relationships with those that we like, os relacionamentos com aqueles que a gente gosta. Relationships with those that we love, relacionamentos com aqueles que a gente ama. And believe me, e pasmem, relationships with those that we hate. Relacionamentos com aqueles que a gente odeia. And Jesus has it covered. Jesus cobriu isso when he said, love your enemies. Amem aos seus inimigos. So we need to cultivate healthy relationships. Precisamos cultivar relacionamentos saudáveis. And we do this also by expressing joy. I love this part of the mission statement. E a gente faz isso também expressando alegria. É a minha, talvez, parte favorita. Our name is called Celebration. Nossa igreja chama Celebration, you know. I wanted to put our mission song, eu queria botar a nossa música tema, you know that song, Celebrate Good Times, come on, bam, 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 bam. But then my pastors didn't let me. Meus pastores, no, that song doesn't exalt Jesus. Essa música não exalta Jesus. Okay, let's go back to making disciples. Vamos voltar a fazer discípulos. But I love that expressing joy, expressando alegria. Let me say this, because I'm like I was born in the church, in the gospel. Deixa eu falar isso, que eu nasci no evangelho, eu nasci na igreja. My parents, my dad pastor, my mom leader, meu pai pastor, minha mãe leader. So
I can say, I have the authority to say what I'm going to say. Eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer. A lot of us as Christians, we're so freaking boring, annoying. Like, there's a word in Portuguese that's hard to translate, is chato. Just ask a Brazilian what chato is. They'll try to explain later. Gente, muitos de nós cristãos, desculpa, a gente é muito chato. A gente é muito boring, que eu pergunto ao americano o que é boring aí também. É muito chato. You know, it's like, we have Jesus, a gente tem Jesus, and we're like, it should be like, we have Jesus, tem que ser, a gente tem Jesus. Celebrate good time, gang, 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 gang. We can't do that, no. It's another theme song, é outra música tema. Special place to be together. We'll play it sometime, a gente toca aí qualquer hora. It's cool, é legal. We need to express joy because there's a text in Hebrews, o versículo em Hebreus. Jesus suffered the cross. Jesus, he endured the cross. Ele enfrentou a cruz because of the joy that would result from dying for our sins. Por causa da alegria que resultaria de ele morrer pelos nossos pecados. So, in a sense, de certa forma, Jesus died, so we have a reason to be joyful. Jesus morreu e a gente tem, not so that, but and we have a reason to be joyful. Jesus morreu e a gente tem uma razão para se alegrar. So expressing joy in serving others as one family. E a gente tem tanta alegria que a gente quer servir ao próximo. Assim, com alegria, mas como uma grande família. You know, everybody here knows family dynamics. Todo mundo aqui conhece dinâmica de família, right? So, sometimes, you know, we have that, we have the black sheep, tem aquela ovelha negra, that whatever uncle, aquele tio meio não sei o quê, or aunt, né, ou tia, or cousin, ou primo, but we're family, a gente é família. Sometimes we fight, a gente briga, but we come back, a gente volta, because we're family, a gente é família. And we want to be that family, a gente quer ser essa família. You know, some of us come from another country, alguns de nós, a gente vem de outro país. We need like a local extension of family, a gente precisa da extensão local de família. Make this your local extension of family, faça disso a sua extensão local de família. We have some college students here. Tem alguns alunos universitários aqui from Gordon. Some of them decided to come back. Alguns resolveram voltar. And it's like, you know, some of them don't live here. Maybe the majority. A maioria não vive aqui. So this could be their extended family. Isso pode ser a família estendida deles. You know, so you guys, yeah, feel welcome. Sintam-se à vontade. Can we embrace some college students as a church? A gente pode abraçar alguns alunos universitários aí como igreja? Yes or no? Sim ou não? Okay, I was scared. Fiquei com medo ali um pouco. You guys didn't have breakfast, não tomaram café, acabou o pão. Let's look at our values. Vamos olhar os nossos valores. And today we're going to talk about probably the prime passage in the Bible that describes this. A gente vai falar sobre a passagem bíblica assim mais, sei lá, mais punk, né, mais forte que fala sobre isso. You know, we're talking about inspiring worship, que fala sobre adoração inspiradora. That's who we are, é quem a gente é. Talk about warm fellowship, falar sobre comunhão acolhedora, not that wishy-washy, you know, feel good, whatever. Não é aquela coisa superficial, ai, que legal, oba-oba. No, but like, you know, warm fellowship, a comunhão acolhedora. We want to talk about dynamic evangelism, falar sobre evangelismo dinâmico, where evangelism is not something we just talk about, não é só aquilo que a gente fala, it's not just what we do, não é apenas o que a gente faz, it's who we are, é quem a gente é. Talk about dedicated service, falar sobre serviço dedicado, when we do it with joy, a gente faz isso com alegria. And
making disciples, e fazer discípulos, which is authentic discipleship, que é discipulado autêntico. And so we really want to like review these concepts. A gente quer meio que revisar esses conceitos, dig deeper, ir mais fundo. Challenge you to make greater commitments, desafiar vocês a fazerem compromissos mais, sei lá, profundos. And let's do this. Vamos fazer isso. In Acts chapter 2, Atos capítulo 2, this is when the church was born. A igreja estava nascendo. It's like the first expression of church, of ecclesia, like determined in the Bible. A primeira expressão de igreja, eclesia, descrita na Bíblia. The brand new baby, o bebê novo, called church, chamado igreja, was born, nasceu. So Acts 2, 42 to 47, we want to read that text. A gente quer ler esse texto em Atos 2, de 42 a 47, because like this is the purest form of the church. É a forma assim pura da igreja, since the beginning, desde o começo. Right? And this is like immediately after Jesus had been like assassinated, logo após o assassinato de Jesus. And his resurrection, e a sua ressurreição, and his ascension, e a sua ascensão aos céus, and then sort of the disciples start making sense, os discípulos começam a entender the reason for tragedy, a razão por aquela tragédia, and that's what God does, é isso que Deus faz, He turns tragedy into blessing, Ele transforma tragédia em bênção. See, that's the wake of Acts 2:42. É o que está acontecendo aqui em Atos 2:42. The tragedy, death becomes life. Morte se transforma em vida. Hopelessness, a desesperança becomes like eternal life. Se transforma em tanta esperança que é a vida eterna. And see, there needs to be this joy. Precisa ter essa alegria. That's what's going on here. É o que está acontecendo aqui. The disciples, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Next verse, próximo versículo. And everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. And see, this is the description. All the believers were together and and had everything in common. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verse 45. This is the description. They of the church, a descrição da igreja. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. That's crazy. Que maluquice. Serving with joy, dedicated service, serviço autêntico. Next. Every day. Not just once a week, não apenas uma vez por semana. Every day, todos os dias. Every day they continued to meet together in the temple courts. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Partiam o pão em casa juntos. Participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. I like how there are two separate designations. One, breaking bread. Uma partir pão, which has a communion connotation, a conotação de ceia, de comunhão. But it also says they ate together, diz ali que participavam das refeições. So it's like they're inviting people over to dinner. Estão convidando as pessoas, vamos jantar. To break bread, para partir o pão, to say, remember Jesus, se lembrarem da morte de Jesus e ressurreição, his resurrection, his death and resurrection. But they also fellowship, and they ate whatever they ate at that time. Comiam o que comiam naquele tempo lá. If it's the afternoon coffee, é o café da tarde. If it's the lunch, o almoço, the dinner, a janta, it's like
this coming together around a table, essa questão de se unir ao redor da mesa. The women are going to be continuing a study of the importance of that. As mulheres parece que estão querendo continuar, fazer uma continuação de um estudo, né, que significa o que significa ali ao redor da mesa se reunir and share a meal e compartilhar uma refeição. See, that's an evangelistic strategy. Isso é uma estratégia de evangelismo. And then verse 47, e o versículo 47. And they were praising God and enjoying the favor of all the people. And as a result of that, the Lord added to their number daily those who were being saved. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. See, this is the depiction of a church filled with like the power of God. A descrição de uma igreja cheia do poder de Deus. And so this morning I want to sort of like compare this and propose 6 essential shifts for us as a church as we move forward. E hoje eu quero, comparando esse texto aqui à nossa realidade, eu quero propor 6 mudanças, transições importantes para nós enquanto igreja. At least 6, pelo menos 6. I could pinpoint, I think, 10 or 11. Eu acho que eu poderia apontar aí 10 ou 11, but I chose 6. Eu escolhi 6. Let's go look at verse 42. Vamos ali olhar o versículo 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. If there is one shift that we need to really consider, se tem uma mudança que a gente realmente precisa considerar, based on this text, com base nesse texto, is the following. É a seguinte: from complacent religious activism to committed spiritual discipline. I want you to think about that. From complacent religious activism to committed spiritual discipline. Uma mudança a partir desse versículo 42 que a gente precisa considerar para nós enquanto igreja é a gente mudar, transicionar de um ativismo religioso satisfeito com o status quo, e a gente precisa abraçar uma disciplina espiritual de compromisso. The word there in verse 42, a palavra ali no versículo 42, go back to the verse, Peter, volta ali para o versículo. They devoted themselves, eles se dedicavam. That means they worked hard to make this happen. Significa que eles se esforçavam para fazer isso acontecer. And I chose the word complacent, eu escolhi a palavra ali complacente. Because that sort of means we are satisfied with the status quo. Isso significa que a gente está satisfeito com o status quo. We become accustomed to religious activism. A gente se acostumou ao ativismo religioso. To the point where we have substituted the devotion a ponto de trocar a devoção for activism, por ativismo. And as we move forward as a church, ao progredirmos como igreja, to reflect the church of the Bible, para refletir a igreja descrita na Bíblia, we need to not be satisfied with the status quo of our condition. A gente precisa não estar satisfeito, complacente com o estado, com o status quo da nossa condição. You see, some of us have chosen religious traditions. Alguns de nós escolhemos tradições religiosas in substitution to a relationship with God, substituindo relacionamento com Deus. And we convince ourselves, a gente se convence, oh, if I go to church once a month, se eu for à igreja uma vez por mês. If I say hello to God once a week, se eu der tchauzinho para Deus uma vez por semana, hi God, oi Deus, bye God, tchau Deus.
We think that that's enough. A gente pensa que isso é o suficiente. We think that if we do a lot of activities as a church, a gente pensa que se a gente fizer muitas atividades como igreja, and good activities, atividades boas, retreats, retiros, meetings, reuniões, small groups, grupos pequenos, evangelismo, it's all good. Isso é tudo bom. But that cannot substitute our devotion to God. Isso não pode tomar o lugar da nossa devoção a Deus. Their focus was the apostles' teaching and fellowship and breaking of bread and prayer. A devoção se traduzia em o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. The apostles' teaching, o ensino dos apóstolos, reading and understanding and digesting the Bible. Significa ler, entender, digerir a Bíblia. Guys, let's face it. Galera, vamos falar na real aqui. Some of us never open our Bibles during the week. Alguns de nós não sequer abrimos a Bíblia durante a semana. It's like never, or turn it on, ou ligar a Bíblia. Open or turn it on, abrir e ligar. We are not feeding off of the truth of the word. A gente não está se alimentando da verdade da palavra. I would bet money, eu apostaria dinheiro, that the time that we spend on social media is infinitely greater than the time that we spend in the Word. Eu apostaria dinheiro para afirmar que o tempo que a gente passa em mídia social é infinitamente mais do que a gente passa na palavra. I don't want you to go on the little guilt trip. Não estou aqui para, sabe, essa coisa de culpinha, de culpa e tal. Não. The point is, o ponto é, the excuse of we don't have time doesn't fly. A questão aqui é, a desculpa de, eu não tenho tempo, não cola. It just doesn't fly, não cola. When you go to bed, quando você vai à cama, when you wake up, quando você levantar. Some people tell me, algumas pessoas dizem, not me, eu não, when you're sitting, doing your thing, né, quando você está sentado, fazendo as paradas lá. There's time, tem tempo. But I think the bottom line here, a questão aqui, they devoted themselves, eles se dedicavam. You know what? You know how I understand this? Como eu entendo isso? They were hungry for the truth of the word. Eles tinham fome da verdade da palavra. Are we hungry for Jesus? Será que a gente tem fome de Jesus? Do we hunger for the truth? Será que a gente tem fome da verdade? Do we hunger for justice? Será que a gente tem fome de justiça? Do we seek holiness as like nothing else mattered? Será que a gente busca a santidade como se nada mais importasse? They devoted themselves. Eles se dedicavam. These were not wimps. Esses aqui não eram crente Nutella. Remember the message? Anyway. Aquela mensagem, o raiz e o Nutella, yeah. These are not wimpy Christians. Esses não são cristãos Nutella. These are the real deal. Esse aqui é a galera verdadeira, raiz. And I think this is the shift. Eu acho que essa é a mudança. From complacent religious activism to committed spiritual discipline. That's shift number one. Let's look at verse 43. Vamos olhar o versículo 43. 43. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed
by the apostles. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. And here's the shift that I think we should embrace. E aqui está a mudança que a gente precisa abraçar. From fabricating fables to experiencing divine power. De inventar fábulas para experimentar o verdadeiro poder divino. The verse says, o versículo diz that everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Vê ali o versículo, volta ali. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos próprios apóstolos. You see, they were experiencing the power of God. Estavam experimentando o poder de Deus. And it says here that I researched those words, wonders and signs. Eu pesquisei essas palavras, maravilhas e sinais. That means, as a result of God's power, como resultado do poder de Deus, the people were experiencing, overcoming, o povo estava experimentando a superação like never before, como nunca antes havia acontecido. As a result of God's power, como resultado do poder de Deus, and as a result of their devotion, como resultado da sua dedicação. And I refuse to believe, eu me recuso a crer. I refuse to believe, eu me recuso a crer that God intended for that to happen just in Acts chapter 2, que Deus quisesse que isso acontecesse somente em Atos capítulo 2. Because the same Jesus who was alive and well then, porque o mesmo Jesus que estava vivo e bem naquela época, he is alive and well today. Ele está vivo e bem hoje. He still reigns on the throne. Ele ainda reina no trono. The question is, a questão é, do we believe that? Será que a gente crê nisso? Enough to devote ourselves to him. O suficiente para nos dedicarmos a ele, as those Christians did, como aqueles cristãos fizeram. A lot of us were living a fairy tale. Alguns de nós estamos vivendo uma fábula. It's a narrative, é uma narrativa. But it's a false narrative, é uma narrativa falsa. We talk about the power of God. A gente fala do poder de Deus. But we ain't experiencing it. Mas a gente não está experimentando. God-sized power, o poder do tamanho de Deus, produces God-sized results. Produz resultados do tamanho de Deus. God-sized power, o poder do tamanho de Deus, works for God-sized purposes. Trabalha para propósitos do tamanho de Deus. I'm sick and tired of hearing these petty preachers saying that God will bless you financially if you believe. Eu estou cansado de ouvir esses pregadorzinhos, desculpa, prometendo que você vai ficar rico por causa do poder de Deus. Material blessing is a blessing. A bênção material é bênção. But that's not why we worship God. Mas não é por isso que a gente adora a Deus. Well-being is a blessing. O bem-estar é uma bênção. Comfort is a blessing. Conforto é uma bênção. But that's not why we worship God. Não é para isso que a gente adora a Deus. The backdrop of this narrative,
o pano de fundo dessa narrativa was a tragedy, foi uma tragédia. Jesus was crucified, Jesus foi crucificado. You see, a lot of times we're going to experience God not in the highs. Muitas vezes a gente vai experimentar o poder, the power of God. A gente vai experimentar o poder de Deus, não é quando a gente está celebrando, it's in the lows, é lá no vale do sombra da morte. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. You are there. Tu estás ali. I experience your power. Eu experimento o seu poder. And a lot of times we're just using this rhetoric. Muitas vezes a gente só está usando essa retórica. God is good all the time God is good. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. God knows that. Deus sabe disso, but do you, mas você? When was the last time that God showed up big time in your life? Quando foi a última vez que Deus apareceu de uma forma assim grandiosa na sua vida? When was the last time that you've experienced or seen a miracle happen? Quando foi a última vez que você experimentou ou percebeu um milagre acontecer? And a miracle is a miracle. Milagre é milagre. It's not every day, não é todo dia. Which is the other side of the spectrum, que é o outro lado do espectro. There are some people that everything is a miracle. Para as pessoas tudo é um milagre. Oh, pastor, I had a cut. Eu cortei aqui, put a band-aid, eu botei um band-aid. Oh, it's a miracle, é um milagre. My finger is healed. Curou o meu dedo. Come on, guys. That's not a miracle. Isso não é milagre. That's a fable, é uma fábula. It's like, let's give God a little help. Vamos dar uma ajudinha para Deus. Let's make up something that people will believe in His power. Vamos inventar coisa para as pessoas acreditarem no poder dele. God doesn't need any little budge. Deus não precisa de ajudinha. He needs your devotion. Ele precisa da sua devoção. He needs you to surrender to Him. Ele precisa que você se renda a Ele. And in your walk with Him, e na sua caminhada com Ele, there will be times, vai haver tempo, as in Moses, como em Moisés, where the Red Sea is going to be there, o Mar Vermelho vai estar lá. And if God doesn't show up, e se Deus não aparecer, if the sea doesn't open through God's power, se o mar não se abrir pelo poder de Deus, you're not going to go through, você não vai atravessar. You see, the miracle is the supernatural becoming true, come true. O milagre ao sobrenatural se transforma em sonho realizado. So, let's stop fabricating fables. Vamos deixar de fabricar fábulas, inventar história. Let's start experiencing God's divine power. Vamos começar a experimentar o poder divino de Deus by trusting in Him, confiando nele, in who He is, em quem Ele é, and what He has already done, naquilo que Ele já fez, and what He will do, e naquilo que Ele vai fazer. Don't lose your focus on eternity. Não perca o foco da eternidade. Supernatural, sobrenatural. When death is overcome by life. Quando a morte é sobreposta pela vida. That's a miracle. Esse é um milagre. Your salvation, a sua salvação. You went from spiritual death to spiritual life. Você foi de morte espiritual para a vida espiritual. Now that's a miracle. Isso é um milagre. You not having the resources to meet the needs. Você não ter os recursos para suprir as necessidades. And yet God follows through. E, no entanto, Deus vem e faz acontecer. Now that's a miracle. Esse é um milagre. Verse 44, versículo 44. All the believers were together and had everything in common. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. This is a tough one. Essa é difícil. Because I think we've created some idols. Eu acho que a gente criou alguns ídolos. Which apparently are very good, que aparentemente são ídolos muito bons.
When we read, all the believers were together and had everything in common, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. You know, the word that comes to mind, a palavra que vem à mente, koinonia, which is the Greek word for fellowship, a palavra grega assim para comunhão. But I want to propose this shift. Eu quero propor essa mudança, this transition, essa transição from feel-good social gatherings to functional unity. From feel-good social gatherings to functional unity. De ajuntamentos sociais, e é difícil traduzir feel-good, que fazem a gente se sentir bem, oba-oba, para a unidade funcional. We can come together, a gente pode se juntar, but it can have no significance at all. Mas isso pode resultar em nenhuma significância. And that's why we need to shift to this functional unity. Por isso a gente precisa transicionar para isso que eu estou chamando de unidade funcional. Functional, that works. Funcional, que funciona. Because a lot of times we gather, muitas vezes a gente se junta, we do our events, a gente faz os nossos eventos, and we party, a gente festeja, and we eat, a gente come, and we celebrate, a gente celebra. But there is no practical impact of that after the gathering. Mas não há impacto prático, funcional, depois do ajuntamento. It's we go back to our normal lives, a gente volta para as nossas vidas normais, and nothing changes, e nada muda. The verse here says, all the believers were together and had everything in common. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. This is like an ongoing thing. É uma coisa contínua. It's like a lifestyle. É estilo de vida. A characteristic, uma característica. And today we live this false fellowship. Hoje a gente vive essa pseudo-comunhão. That is so volatile, é tão volátil, so fragile, é tão frágil. And it's not functional, não é funcional. One little thing happens, acontece uma coisinha, and then the fellowship is broken, a comunhão se parte. And I think this goes back to verse 42, eu acho que é voltando para o versículo 42. The devotion, a devoção, the dedication, a dedicação, the commitment, o compromisso to God, a Deus, and to His church, e a sua igreja, and to His mission, e a sua missão. And a lot of times we act like spiritual babies, e muitas vezes a gente se comporta como o bebezinho espiritual, sabe? I want that, eu quero aquilo. I didn't get that, eu não consegui aquilo. Chupetinha, chupetinha, pacifier, pacifier. And the fellowship, a comunhão, is not functional, não é funcional. It's like you're stepping on eggs, está pisando em ovos. Oh, be careful, cuidado, cuidado. Oh, so-and-so is going to get uptight. Ih, fulano vai se aborrecer. Oh. All the believers were together, verse 44. And they had everything in common. Todos os que criam mantinham-se unidos. E eles tinham tudo em comum. Functional unity. Unidade funcional. Our unity
is non-negotiable. A nossa unidade é não negociável. Oh, but you called me ugly. Você me chamou de feio. Get with the program. Gente, para de bobeira. Let's not negotiate our unity. Não vamos negociar a nossa unidade, a nossa união. It's not meant to be easy. Ninguém disse que seria fácil. Go love your enemies. Vai amar os seus inimigos. Yeah, right. Go get along with the blabbermouth. Vai se relacionar lá com o que fala demais. Yeah. In the church, dentro da igreja. And we need to understand that this is God's plan, us being together, for us to grow individually and for us to grow as a church. E a gente precisa entender que a nossa unidade é o plano de Deus para a gente crescer individualmente e para a gente crescer como igreja. Oh, I'm not going to talk to that person anymore because she wears blue. Eu não vou mais falar com aquela pessoa porque ela só veste azul. We make up the silliest reason. A gente inventa as desculpas mais sérias. And let me say this, vou dizer isso, as a pastor, como pastor, if I were to tell you the stuff that I hear, se eu fosse contar para vocês as coisas que eu ouço, you would understand why sometimes Vocês entenderiam porque que de vez em quando eu chuto o pau da barraca. People who left church because I didn't mention Black Lives Matter. Pessoas que saíram da igreja porque eu não mencionei o movimento Black Lives Matter. People who left the church because our breakfast doesn't have diet options. Pessoas que saíram da igreja porque o café da manhã não tem opção diet. Can we show our appreciation to our breakfast crew? Podemos mostrar nossa apreciação para o café da manhã? I don't even know if Sinara and Rosane, whoever, eu não sei se nem, é que eu não estou enxergando se a Sinara, Rosane, and others, e outros, other people, outros que ajudam no café. I'm sorry, I left out some names. Eu sei que eu esqueci alguns nomes. You are appreciated. Vocês são apreciados. And what you do, o que vocês fazem, and how you do it, e como vocês fazem, is a blessing to our church. É uma bênção para a nossa igreja. Thank you. Muito obrigado. Let's give them another round of applause. Uma salva de palmas. And this afternoon, e hoje à tarde, we're going to have lunch, vai ter almoço, there will be diet options, vai ter opção de dieta. Eat all of the leaves that you want. Come todas as folhas que vocês quiserem of the box salad, da caixa de salada. Fresh out of the box. Fresquinho, saindo da caixa. And I'm not saying this with disdain. Eu não estou dizendo isso, falando isso com desdém. It's gratitude. É gratidão. And maybe if you want macrobiotic options, go to Calvary. I don't even know if they serve. I'm sorry. It's just, guys, gente, we're negotiating our unity. A gente está negociando a nossa unidade over stuff that really doesn't matter, sobre coisas que não se importa. Okay? And then there have been people who left the church, e tem tido igreja que saiu da igreja because I played hardball, porque eu peguei pesado, because I had to play hardball, porque eu precisei pegar pesado. Because there's no playing around with sin, porque não tem brincar com pecado. And if I need to call them out as the pastor, e se eu preciso dar uma chamada como pastor, you can bet that that's going to happen. Vocês podem apostar que isso vai acontecer. Because I love them enough. Porque I love you enough. Eu amo vocês o suficiente to know, para saber, that sin does not please God. Que o pecado não agrada a Deus. And I welcome any one of you to call me out in my sins that need to be, I need to repent. E vocês têm eu encorajo vocês a virem me procurar sobre os pecados meus que precisam ser colocados diante de Deus. You see, this is not
I'm not exempt, eu não estou isento, because I'm part of the unity, eu faço parte da unidade. And I think we really need to get with the program. Eu acho que realmente a gente precisa, daqui para frente, from feel-good social gatherings to functional unity, de ajuntamentos, sabe, legais e meio que oba-oba, mas para unidade funcional. We need to pay the price of unity. Unidade é um preço que se paga. In marriage, no casamento, in relationships, em relacionamentos, at church, na igreja, on the mission field, no campo missionário. And if we're going to be spiritual babies, se a gente vai ser bebês espirituais, God's hand is going to weigh upon us. A mão de Deus vai pesar sobre a gente. Let's move on. Vamos lá, seguindo adiante. Vai ter churrasco no final, it's going to be good. In the end, there's going to be barbecue, it's all going to be good. Vai ficar tudo bem no final, vai ter churrasco, então, vamos lá. Verse 45, versículo 45. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada conforme a sua necessidade. I think this is an important shift that we need to embrace. Eu acho que essa é uma mudança, uma transição importante que a gente precisa abraçar. From self-centered tribalism to generous sacrificial surrender. From self-centered tribalism to generous sacrificial surrender. A gente precisa mudar de tribalismo egoísta e fechado e centralizado e transicionar para uma rendição sacrificial e generosa. The Bible clearly states, a Bíblia diz claramente, it's better to give than to receive. É melhor dar do que receber. So why are we closing ourselves in? Por que a gente se fecha? In our self-centeredness, no nosso egoísmo. It's all about me. O que importa é eu me dar bem. Jesus left his throne in glory. Jesus deixou o seu trono na glória. And he humbled himself. Ele se humilhou. He came into our broken, dark, dead world. Ele entrou na nossa realidade morta, quebrada, escura. You see, he gave. Ele se entregou. He didn't stick to his tribalism. Ele não se ateve ao tribalismo dele. No, I'm from heaven. Eu sou do céu. I'm the son of God. Eu sou filho de Deus. I'm not going to mess with these dirty earthlings. Não vou me meter com esses humanos aí sujos. Not only Jesus, não apenas Jesus, all of creation, toda a criação. A river doesn't drink of its own water. Rio não bebe da sua própria água. A tree doesn't eat of its own fruit. A árvore não come do seu próprio fruto. So why do we live to serve ourselves and not to serve others? Por que a gente está vivendo para servir aos nossos interesses e não servir pessoas? Why do we want to retain the blessing for ourselves? Por que a gente quer reter as bênçãos para nós? When God gives in abundance, quando Deus dá em abundância, for us to share, para a gente compartilhar, and bless other people, e abençoar outras pessoas. There is one exception in nature, tem uma exceção na natureza, one that I know of, que eu saiba, that only receives and doesn't give, que só recebe e não dá. It's a body of water, é um corpo de água. Do you know what that is? Vocês sabem o que é? Anybody know? Alguém sabe? The what sea? O mar o quê? When you don't give, quando você não dá, when you don't share, quando você não compartilha, you're dead, você está morto.
I want you to think about that. Eu quero que você pense nisso. One of the attributes of life, dos atributos da vida, especially human life, principalmente a vida humana, is the blessed opportunity to share. É a oportunidade abençoada e abençoadora de compartilhar. That's who Jesus is, esse é quem Jesus, that's who God is, esse é quem é Deus. That's what all creation is about, a criação inteira é isso. And why is the church of Jesus Christ a little tribe, self-centered tribe? E por que a igreja, sometimes, e por que a igreja de Jesus às vezes é uma tribo egoísta, fechada? And we use this excuse, the world, a gente usa essa desculpa, o mundo, we don't mix in, a gente não se mistura. Imagine if Jesus had used that excuse. E se Jesus tivesse usado essa desculpa? That's the world, aquele é o mundo. I will not mix in, eu não vou me misturar. And yet he came and lived among us. E no entanto ele veio e viveu entre nós. We're coming to an end. Estamos chegando aí até o final. Verse 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. I really think we need to embrace this next shift so seriously. Acho que essa mudança de paradigma a seguir a gente precisa abraçar com muita seriedade. From building barriers to building bridges. Mudar de construir barreiras para edificar barreiras para construir pontes. In the name of spiritual purity, we've withdrawn ourselves from the mission field. Em nome da pureza espiritual, a gente se retirou do campo missionário. And now we complain, e agora a gente reclama about the culture, sobre a cultura. We blame the culture, a gente coloca a culpa na cultura. We blame this tribe or that tribe, a gente bota a culpa nessa tribo ou naquela tribo. They're evil, eles são maus. We don't hang out with them, a gente não se mistura com eles. And then we close ourselves in this little Christian bubble. A gente se fecha nessa bolhazinha cristã. And we've withdrawn ourselves from the important conversations that are happening in the mission field. E a gente se extraiu das conversas importantes, interações importantes do campo missionário. Not only conversations, não apenas conversas, interactions, interações. And now, those who do not value Christ, agora os que não valorizam a Cristo, who don't value the Bible, que não valorizam a Bíblia, their voice is being heard, and the voice of truth is not present. E agora a voz dos pagãos está sendo ouvida, e a voz da verdade está confinada às quatro paredes da igreja. And now, our kids have to deal with a bunch of crap, excuse the expression, in schools because we did not stand up for truth. E agora os nossos filhos têm que enfrentar essa porqueira, desculpem a expressão,
mas é muito pior do que isso. Essa porqueira nas escolas, porque a gente se recusou a tomar partido com a voz da verdade. And I'm not saying being aggressive. Eu não estou falando ser agressivo, be ballistic, ser beligerante. I'm talking about what the Bible says, o que a Bíblia diz. Speak the truth in love. Dizer, falar a verdade em amor. But speak the truth. Mas falar, dizer a verdade. Stand up for truth. Tomar uma posição em favor da verdade. And our response, a nossa resposta, we build walls. A gente constrói barreiras. Edifica barreiras. When we should be building bridges, quando a gente tem que estar construindo pontes. Parents, are you involved in your schools, your child's schools? What is it, PTO, PTA, ABC? Pais cristãos, vocês estão envolvidos no conselho escolar dos seus filhos? Are you involved in your neighborhood sports league? Você está envolvido na liga esportiva da sua comunidade? Are you known at your local gas station? As pessoas te conhecem no seu posto de gasolina local? Are you known in the restaurants that you go to? Você é conhecido nos restaurantes que você vai? My kids make fun of me. Os meus filhos and my wife, e minha esposa, às vezes gozam de mim. Last night we went to the little Mexican place. Ontem à noite a gente foi lá para o lugar mexicano. God bless, Deus abençoe. Delete that, delete isso aí. I didn't say the name, não disse só o nome. And we went in there, entrei lá, and you know, one of the waitresses, uma das garçonetes, you know, and she saw me, and they're like, e aí meus filhos, making fun of me, dad, pai, you're coming here too much, tá vindo muito aqui, which is not true, que não é verdade. If it's the Brazilian place, it's true. Se é o lugar brasileiro, é verdade. Everybody knows me there. Todo mundo me conhece lá. But we need to show up where God is telling us to show up. Mas a gente tem que aparecer onde Deus manda a gente aparecer. In the Old Testament, no Antigo Testamento, in the theology of the Old Testament, a teologia do Antigo Testamento, God was like, for whatever reasons, pelas razões a seguir que sejam, he was confined to places. Ele era meio que confinado aos lugares. It's God's way of teaching his people, a forma de Deus de ensinar o seu povo. So like they go to the temple, vão no templo, they go to the tabernacle, and then the high priest, o sacerdote, goes into this place that, you know, the presence of God is there, a presença de Deus está ali. But now, mas agora, after Jesus, depois de Jesus, we are the temple, nós somos o templo. It's not where we go, não é onde a gente vai, and that's sort of the next paradigm shift, esse é a mudança a seguir. It's where we step, é onde a gente pisa, and who we are, e quem a gente é. So that's why some of these songs that we sing, not here, não aqui, mas algumas músicas que são cantadas, oh, I want to go to the place where you are, eu quero ir no lugar, no Santíssimo, onde você está, and experience the smoke, experimentar a fumaça, which is the presence of God, it's not the other stuff, not the other smoke. É a presença de Deus, não é a outra fumacinha, you guys thought about. It's like, but now, mas agora, the high priest Jesus, he lives in us, ele habita na gente, so where we go, onde a gente vai, we're recipients and we're taking the presence of Jesus there. A gente é recipiente da presença de Jesus e a gente está levando Deus lá. Where we step, onde a gente coloca os pés. Do you have Jesus? Você tem Jesus? So when you step in your home, quando você pisa os pés na sua casa, that is
The dwelling place of the Lord. Aquele é o lugar de habitação do Senhor. When you step into the coffee shop, quando você pisa na cafeteria, that is the dwelling place of the Lord. Ali é o lugar de habitação do Senhor. But if you're confined behind barriers, mas se você está confinado atrás de barreiras, instead of building bridges, em vez de construir pontes and windows e janelas and glass, whatever, coisas de vidro, for people to see you and see Jesus, para as pessoas verem você e ver Jesus, you are missing the point of the cross. Você está perdendo de vista a razão da cruz. By the way, aliás, I'm going to ask you a favor when we wrap up here. Quero pedir um favor para vocês quando a gente encerrar aqui. Actually, go to the next verse. Vai ao próximo versículo, and we're going to close. A gente vai fechar com isso. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Here's the paradigm shift. Está aqui a mudança, and we're done. E a gente acabou. I ran 6 minutes over the time I wanted. Eu passei 6 minutos do tempo que eu queria. So I'm wrapping up. I'm shutting up. Vou ficar quieto. This is the paradigm shift. A mudança é essa. From going to church to living out the mission. A mudança de paradigma, de ir à igreja para viver a missão. Mission with a capital M. Missão com M maiúsculo. Ok? The mission. A missão. When we leave here this morning, quando a gente sair daqui, and we head to the exterior mission field, a gente adentrar o campo missionário fora das 4 paredes, I'm going to ask you a favor. Vou pedir um favor a você. We're going to have lunch here. A gente vai ter almoço aqui. I want you to stay and have lunch. Quero que você fique e almoce. But as we wrap up, ao encerrarmos, I have homework for you today. Eu tenho dever de casa para vocês. I want you to walk down the sidewalk. Eu quero que vocês andem pela calçada ali. Essa calçada aqui. I want you to go into Aroma Joe's. Eu quero que vocês entrem na cafeteria ali, o Aroma Joe's. With the best smile on your faces. Com o melhor sorriso que vocês têm. And go in there, entra ali. And say hi, diz assim, hi, oi. Hi, I'm from Celebration. Eu sou da Celebration. Stop by to get a drink. Passei aqui para pegar uma bebida. Look at your options, olha as suas opções. Choose something reasonable, escolhe algo razoável. You know, coffee, café, tea, chá, they have energetic options, tem opções lá de energéticos. And then I want you to say, thank you. Eu quero que vocês digam, muito obrigado. If you don't speak English, não fala inglês, go with someone who does. There are a bunch of college students, tem um monte de aluno universitário. They want to learn Portuguese, quer aprender português. They'll order for you. Eles pedem para você. If you order coffee and get tea, just drink it and shut up. Se você quiser café e vem chá, bebe, cala a boca. Only drink, só bebida. Then come back and eat here. Depois volta e vamos almoçar aqui. Katie, the owner, a dona ali, a Katie, this week, essa semana, ela generosamente offered to give. It says on the paper employees, diz ali no papel só os empregados, né, quem trabalha aqui. Free drinks for the next 4 Sundays, bebidas grátis para os próximos 4 domingos. So, if you need to pay the drink, can you pay the $2, the $3? Se você precisar pagar a bebida, paga. I don't think they're going to charge. Eu acho que eles não vão pagar. Cobrar. Obrigado. Acho que eles não vão cobrar.
But if they do, mas cobrarem, make sure that you let them know, hey, we're from Celebration, a gente é da Celebration. The little girls, as menininhas ali, they're smart, elas são espertas. They made a whatchamacallit, a badge. Elas fizeram crachazinho, I'm from Celebration, they're going to walk in like this. Maybe we need to go in and then come out, get the badges and go in. Né? Entrar, troca o crachá, volta. Because this is a first step out of our four walls into the mission field, que é passo gigante fora das nossas quatro paredes para o campo missionário. So we're talking about small groups, a gente está falando de grupos pequenos, and meeting in other places, encontrar em outros lugares. Guess where we're going to be meeting with the women on Wednesday? Adivinha onde a gente vai estar se reunindo com as mulheres na quarta-feira? Can we stop going to church and start living on mission? Vamos parar de vir à igreja e vamos começar a viver a missão. At home, em casa. At Gordon, na faculdade. At work, em casa. At the coffee shop. Aqui na coisa de café. In our gatherings, nos nossos ajuntamentos. So that the world may know, para que o mundo saiba, that Jesus is the Lord, que Jesus é o Senhor. Will you close your eyes and bow your heads? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Man, I'm sorry if today's message is like a punch in the stomach. Eu peço perdão se a mensagem hoje foi meio que um soco na boca do estômago, because I'm still reeling from that punch. Eu ainda estou meio que cambaleando dessa pancada. And I've preached on this passage, I don't know, 13 times. Já preguei nessa passagem 13 vezes. And I'm just seeing, eu estou vendo that this is what God wants us to be and to do as a church. É isso que Deus quer que a gente seja e faça como igreja. This is what God wants for us as individuals. É o que Deus quer pra gente como indivíduos. But you know, it all starts with that, you know, they devoted themselves. Começa essa fase do capítulo. Eles se dedicavam. You know, maybe today is the day for you to make that decision to be devoted. Talvez aqui hoje, aqui agora, seja um momento de você decidir tomar essa decisão de se dedicar. Maybe now is the time to, you know, make things right with Jesus. Talvez agora seja a hora de, vamos dizer assim, acertar as contas com Jesus. You've never decided. Você nunca decidiu. You're like, still, you know, just haven't decided. Você ainda não decidiu. Ainda não tomou a decisão de ser de Jesus. You've not yet made the decision to belong to Jesus and receive that. E você ainda não tomou a decisão de pertencer a Cristo e assumir isso. So maybe that's your decision today. Talvez essa seja a sua decisão hoje. Yes, Jesus. Sim, Jesus. I give my life to you. Eu entrego minha vida ao Senhor. I decide, I understand that I belong to you. Eu entendo que eu pertenço a você. For the first time, pela primeira vez na sua vida, you've never made that decision. Você nunca tomou essa decisão antes. And today, Jesus, you know you need to make that decision. Você sabe que precisa tomar essa decisão. So is there anyone here that needs to make that decision? Raise your hand. Tem alguém aqui que precisa tomar essa decisão hoje pela primeira vez? Levanta a mão. I think I see a hand raised in the back. Eu acho que eu vejo uma mão levantada lá atrás. Thank you. Amen. Anybody else? Mais alguém? Anybody else? Raise your hand. Mais alguém? Levanta a mão. Anybody else? Quem mais? Raise your hand. Amém. Anybody else?
There's one up here. Tem alguém aqui na frente. Amen. Amém. So there's somebody up here. Amen. You can put your hand down. Pode baixar. Anybody else? Mais alguém? This is your moment. Esse é o seu momento. Raise your hand up high. Levanta sua mão. Say, I'm saying yes to Jesus today. Eu estou dizendo sim para Jesus hoje. Raise your hand. And if you've raised your hand and I can't see you, se você levantou a sua mão e eu não posso ver, I'm sorry, desculpa, but God can. Deus pode. But come talk to me after service. Fala comigo depois do culto. I want to pray with you. Quero orar com você. But maybe you've already made that decision. Você já fez essa decisão, but man, you're far from being the Acts 2 church. Mas está longe de ser a igreja em Atos capítulo 2. And you're just needing to get with the program. Você está precisando voltar a assumir esse compromisso, abraçar a missão de Deus. And if that's your case, se esse é o seu caso, you need to rededicate your life. Precisa rededicar a sua vida. You need to reiterate your commitment. Precisa reiterar o seu compromisso. Raise your hand. Levanta a sua mão. I just want to pray with you. Eu só quero orar com você. Anybody? Alguém? Amen. There's somebody back there. Anybody else? Quem mais? Mais alguém? Anybody else? Raise your hand. Levanta a sua mão. This is your moment. Esse é o seu momento. I just want to pray with you. Quero orar com você. Let's all stand as we sing. Vamos nos colocar de pé enquanto cantamos. And as we sing this song, ao cantarmos essa música, we're going to dedicate our tithes and offerings unto the Lord. Vamos dedicar os dízimos e as ofertas ao Senhor. And in this time of dedication, nesse tempo de dedicação, as you bring your tithe and offering, ao trazer o seu dízimo e oferta, maybe you need to dedicate your life. Você precisa dedicar a sua vida. I'm going to ask the pastor to be here. Josh, I don't know if David's here. Josh, the pastors are going to be up here. Os pastores vão estar aqui, and we want to pray with you. A gente quer orar com você. So as you bring your tithe and offering, traz o seu dízimo e oferta, dedicate it unto the Lord, dedica ao Senhor. And if you need to pray, se você precisa orar, we're going to be here to pray with you. A gente vai estar aqui para orar com você. This is a time of dedication, um tempo de dedicação, time of bringing before the altar. Hora de trazer diante de altar, not only your offerings, não apenas as suas ofertas, your lives, as suas vidas. Let's do this as we sing, enquanto cantamos. Feel free to come up and pray. Sinta-se à vontade para vir à frente aqui orar. I want to invite the pastors to be up here. Convidar os pastores a estarem aqui, so we can pray with you, para a gente orar com você. This is your moment. Esse é o seu momento. Come and dedicate your life. Vem dedicar a sua vida, your purpose, o seu propósito unto the Lord, no altar do Senhor. Do whatever you want to. Do whatever you want to. For you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Anybody want to come up? Alguém quer vir aqui? So we can pray with you. Para a gente orar com você. Eis a minha entrega. E toma o teu lugar. Sobre minha vida. Sobre minha vida.
Amen, amen, amém. Thank you for being here. Obrigado por estarem aqui. We're coming to the close. Chegamos ao final do nosso culto. I want to thank our online audience. Dá alô aí para a nossa plateia online. Thank you for watching. Obrigado por estarem aqui. Next week at 11, semana que vem às 11, we'll be here. This Wednesday, essa quarta-feira, we'll be gathering here with our new small group initiative. It was so good this past Wednesday. It was so good. Quarta-feira a gente vai estar reunido aqui com a nossa iniciativa de grupo pequeno. We spread around in small groups around the facility. A gente se espalhou em grupos pequenos aí pelo prédio. It was so good. Foi muito bom. So I want to encourage you to be here. Quero encorajar vocês a estarem aqui. We're going to try to kick off a little earlier. A gente vai tentar começar um pouquinho mais cedo at 7. Às 7. I know there's traffic. Eu sei que tem trânsito, but we're going to shoot for 7 this Wednesday. A gente vai tentar às 7. Due to the fact, devido ao fato that the coffee shops closes at 9, a cafeteria fecha às 9. So we do an opening here, a gente faz uma abertura aqui, usually get a little something like a pizza or something, tem uma pizzazinha, just something to buy, algo para comer, and then hopefully we will be able to send the women's group to the coffee shop. Espero que a gente possa mandar o grupo das mulheres lá para o coffee shop. We have lunch today, hoje tem almoço. David and his crew, David e a equipe dele, let's give them a round of applause, uma salva de palmas, put it together. So please stay and eat with us. Por favor, fiquem e almocem conosco. October 6th and 7th, outubro 6 e 7, 6 e 7 ou 5 e 6? 6 to 7, 6 e 7. We're having our men's retreat. Vamos ter o retiro dos homens. Talk to Pastor David, conversa com o pastor David. It's going to be in Northborough, vai ser ali em Northborough, at the Rice Lodge, no alojamento lá. $75, 75 doletas, with the sleeping there, com a diária, and 3 meals, e 3 refeições. So 75 buckaroos, 75 merréis. So October 6th and 7th, talk to David. I think Patricia sent out an announcement about the women's retreat. It's being postponed. Patrícia enviou uma mensagem aí do retiro das mulheres que foi adiado. So talk to her about that. Fala com ela sobre isso. So let's head over to Aroma Joe's. Vamos ali no Aroma Joe's, get some coffee and just, thank you, obrigado, this is great, muito bom. So please do that. Vamos fazer isso as we engage the mission field, ao engajarmos o campo missionário. Have a great week. Tenham todos uma boa semana. Thank you, obrigado. Tchau.